Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é um canal mariano, mas um canal que vai agora falar sobre o Evangelho, refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo do 1 ao 14. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho, quer dizer, o casamento do seu filho. E é nesse momento que eu quero convidar a você, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você que quer, né, ouvir sempre, está ouvindo a palavra de Deus, está buscando, né, ali viver, refletir esses momentos. Então é para isso que a gente vamos nos colocando, né, em prosseguir essa nossa caminhada, esse nosso momento de fé. Meu muitíssimo obrigado, você que escreve, que está se inscrevendo, você que está gostando, né? É assim que é bom, para que a gente possa estar cada vez mais firme na nossa fé, na nossa caminhada rumo aos céus. Vamos para a leitura do Evangelho, para que a gente possa refletir e possa então buscar cada vez mais esse Deus maravilhoso. Vai, como eu disse, vai estar em Mateus, capítulo 22, versículo do 1 até o 14. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bordas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube, indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bordas todos quanto achardes. E espalharam-se eles pelo caminho e reuniram todos quanto acharam, mas os bons, de modo que, aliás, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-lo e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esses são o evangelho de hoje e a gente vai vivendo aí esse momento, onde Jesus, ele mostra para nós que na construção do mundo, desde a construção do mundo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele, depois da queda do homem, que o homem desobedeceu ao nosso Senhor e nosso Deus, às ordens, ele vem também tentando, né, salvar o homem. Ele não desistiu. Mesmo quando houve o dilúvio, ele ainda escolheu Noé e sua família para ali então reagrupar de novo um novo povo. Esse novo povo escolhido, o primeiro povo escolhido, está aí esse momento de severidade do nosso Senhor e nosso Deus, que a gente vê que
parece que é um Deus severo, um Deus que castiga, né? Mas se a gente for ver dentro da palavra, do contexto de toda a narração bíblica, a gente vai vendo que é o próprio homem que afasta de Deus e a destruição vem sobre ele. Nosso Senhor e nosso Deus fez o dilúvio acontecer devido à própria rebeldia daquele povo, para que aquele povo não se perdesse por completo. Porque ainda ali, dentro daquele povo, ainda tinha esperança, ainda tinha amor a Deus. Então, por isso que isso veio acontecendo. Essa severidade trazida, e aí esse momento que a gente vai refletindo aqui, no momento do dilúvio, traz a nós mesmos. A nossa rebeldia, às vezes, contra Deus, a nossa rebeldia contra a igreja, contra aos nossos irmãos. E aí a gente vai vendo, espalhando pelo mundo as guerras, espalhando pelo mundo tanta violência, né? E a gente, por si só, vai se tornando um deles, porque a gente vai perdendo, né, o amor, a gente vai perdendo assim a paz, vai perdendo assim essa intimidade com a palavra. E aí a gente vai desejando a morte cruel daquelas outras pessoas, daqueles assassinos, daqueles, né? E o próprio Deus, o próprio Jesus hoje chama os bons e o mal, chama todos. É todos, né? Então o que precisa fazer? Somente a conversão, somente acolher a palavra de Deus, somente viver nele e para ele. Assim é o traje da festa. Aquele que o trajar com a beleza da graça de Deus, do Cordeiro, de viver uma vida em Cristo Jesus, será salvo. Mas tem que buscar esse momento de essas vestes, que é o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor e também a santidade, porque vai mostrar também para nós que nós não podemos entrar no céu de qualquer jeito, do jeito que nós estamos. Nós precisamos ter conversão, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Nós precisamos orar mais pelas pessoas, fazer com que essas pessoas encontrem verdadeiramente com nosso Senhor e nosso Deus, para que elas também sejam salvas. Nós não podemos oferecer para essas pessoas o inferno, porque elas já escolheram esse caminho. Nós não precisamos empurrá-la mais. Elas já estão se afundando. Então a gente tem que tirar, a gente tem que socorrer, mesmo que seja nas nossas orações contra a nossa vontade. Por isso que nós todos somos convidados. Somos convidados a tirar essas pessoas do abismo e das trevas, do próprio inferno, assim como vai dizer a palavra. Aonde haverá choro e ranger de dentes, nas trevas, é o inferno. É bem claro isso. Então, por isso que nós precisamos passar por esse momento de escolha. Será que nós estamos escolhendo verdadeiramente, né, o caminho da luz, o caminho da festa, o caminho dessa banquete, que é o reino dos céus, que é essa alegria toda em Cristo Jesus? Precisamos então rever o que nós estamos fazendo para que a gente possa ir para esse banquete. Uma outra coisa a gente pode ver que aconteceu com os apóstolos, principalmente com Paulo. Paulo, ele é judeu e romano, né? Ao mesmo tempo, porque ele é filho de judeus e ele nasceu em Roma. Então a gente vê uma história de Paulo, onde Paulo ele é chamado à conversão. Paulo viveu uma vida completamente diferente da que Deus queria para ele. E aí ele mudou severamente. Ele entendeu o chamado. Ele entendeu a escolha. Ele entendeu
a sua importância na salvação da humanidade, assim como cada um de nós precisamos também compreender. Quando ele é chamado, ele leva a palavra de Deus aos pagãos, contra os outros apóstolos. Ele é contra os outros apóstolos. Somente ele quer levar a todos. E aí faz com que a palavra chegue a ter todos. Esse é o chamado. E quando chamou a todos, esse é no primeiro servos da parábola foi os profetas. Os profetas. Os profetas vieram ali alertando aquele povo para que aquele povo voltasse a ser fiel a Deus, onde a maioria foram mortos, foram também ali maltratados, né, como Joel, né, e como Elias, que teve que fugir. Então, na época de Elias, muitos foram mortos, precisou refugiar. Então aí a gente vai vendo os primeiros servos do rei que foi chamar os escolhidos para a festa, para o banquete, para a salvação. Eles não aceitaram, né? Aí a gente vê. E depois os segundos. O segundo é os próprios apóstolos, os próprios apóstolos escolhidos pelo próprio Jesus. Todos eles foram rejeitados, todos eles foram perseguidos, todos eles foram mortos. Somente João morreu de morte natural, mas foi perseguido, né? Então aí a gente vai tendo essa firmeza na palavra de nosso Senhor, nosso Deus. E essa severidade desse Deus severo é um momento que a gente deve usar para nós mesmos, para combater aquilo que é de mal em nós, os maus sentimentos, a maldade que há em nós, porque nós somos chamados, né, para viver esse banquete, para viver no reino dos céus, mas a gente podemos ver na parábola que foi chamado homens bens e homens maus, né? Se a gente for ver, não existe homem bens, mas nós somos maus ao todo tempo. O bom e o mal é que é em nós, traz em nós mesmos, e nós precisamos eliminar todo o mal para que a gente possa, né, estar vestido com as vestes nupciais, que é a conversão, que é a certeza, que é a busca da santidade, a busca de viver a conversão e ser assim de uma forma pelo sangue do Cordeiro, né, a nossa purificação. E aí depois que tudo isso acontecer, todo esse momento e essa graça acontecer, nós estaremos no reino dos céus. E aí a gente pode fazer a nossa escolha. Só tem duas: ou o banquete ou as trevas. Cabe cada um de nós escolher. Que a graça de Deus venha nos iluminar, que essa palavra vai trazendo para nós um momento de refletir, de reflexão. Como eu estou agindo diante da minha igreja? Como estou agindo diante do meu irmão? Como eu estou vivendo no meu trabalho, na minha vida dia a dia, nos meus sentimentos mais profundos, na minha intimidade de oração com Deus. E que esse momento cabe cada um de nós refletir no nosso momento de oração. Que essa graça nos alcance. Amém? E assim a gente vamos vivendo, buscando para que nosso Senhor e nosso Deus nos conduza a um outro encontro. Que esse outro encontro ele seja refletido sempre nesses momentos. Porque é um novo caminhar, um novo passo que a gente dá cada vez mais rumo ao banquete, rumo aos céus. Somos escolhidos. Somos todos escolhidos, né, por nosso Senhor e nosso Deus. Mas só depende da nossa escolha, se a gente quer ir ou não. Mas o convite está feito sobre essa palavra maravilhosa que é a Bíblia. O convite está aí. Basta a gente ler, basta a gente buscar a viver cada palavra que é proferida neste livro sagrado. Até um próximo encontro.